Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que estejam bem. Eu sou a professora Priscila, leciono Física na Escola Vivina Monteiro, nas turmas do segundo F, G e H, porém esta aula vale para todas as turmas de segundo ano, como também para as turmas de terceiro ano que queiram revisar este conteúdo para o Enem. Nesta aula nós iremos entender movimento ondulatório, capítulo 7 do livro didático de vocês. Então vamos lá? E aí, o que é uma onda? Nós iremos estudar agora o conceito de onda. As ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria, apenas de energia. Ou seja, estas ondas, elas não transportam matéria, apenas energia. O elemento que provoca uma onda é denominado fonte. Quem foi que provocou esta onda? O que provocou esta onda? A gente chama de fonte. Por exemplo, uma pedra lançada nas águas de um rio gerarão ondas circulares. São exemplos de ondas, as ondas do mar, as ondas de rádio, som, luz, raio-x, micro-ondas, dentre outras. A parte da física que estuda as ondas e suas características é chamada de ondulatório, certo? Então, neste momento, nós estamos estudando este ramo da física, que a gente chama de ondulatório. Aqui a gente tem um exemplo, né, nesse GIF, de uma pessoa jogando uma pedra em um rio. E aí, esta pedra causa várias ondas circulares aqui na superfície da água. A definição de onda é qualquer perturbação, ou seja, um pulso que eu causo, né, em um determinado meio material, que se propaga em um meio. Exemplo, uma pedra jogada em uma piscina, no caso a fonte, né, a pedra jogada na piscina é a fonte, provocará ondas na água, pois houve uma perturbação. E essas ondas a gente consegue ver, né, essas ondas circulares aqui na superfície da água. As ondas, elas também se classificam. E aí a gente vai ver algumas classificações das ondas, começando pela natureza. Quanto à natureza, elas se classificam em mecânica e eletromagnética. As ondas mecânicas são perturbações que transportam energia cinética e potencial, ou seja, energia do movimento, energia causada pelo movimento, através de um meio material. As ondas mecânicas, para se propagarem, elas precisam de um meio material. Por exemplo, as ondas marítimas, as ondas sísmicas, né, que são os abalos sísmicos que são causados por terremotos, por exemplo, as ondas sonoras e etc. Elas precisam de um meio para se propagar. Ela pode acontecer somente no meio material. Então, a onda mecânica só pode acontecer no meio material, mas não transportam matéria. Elas acontecem somente no meio material, mas elas não transportam matéria, somente energia, tá? Lembrem-se disso, as ondas não transportam matéria, apenas energia. Essas perturbações acontecem na forma de pulsos, os quais são ondas de curta duração que se repetem com intervalo de tempo iguais, ou seja, em movimentos periódicos. Veja só o exemplo aqui que a gente tem de uma onda mecânica com uma duração bem menor, né? A gente tem uma duração bem menor e o intervalo de tempo sempre vai ser igual. Já nas ondas eletromagnéticas, essas ondas, esses pulsos, né, dessas ondas eletromagnéticas são devido às oscilações de campos elétricos e magnéticos, por isso o nome eletromagnética. Estas ondas não precisam de um meio material para existir. Todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, que é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, que é a mesma velocidade da luz. Ou seja, a luz é uma onda eletromagnética.
Exemplos de ondas eletromagnéticas: a luz visível e ultravioleta, as ondas de rádio e de televisão, as micro-ondas, os raios-x, as ondas de radar e etc. Então, aqui a gente tem na mecânica, principal ponto que vocês precisam saber aqui. As ondas mecânicas transportam energia cinética e potencial e precisam de um meio material para se propagarem. Porém, elas não transportam matéria, apenas energia. Já as ondas eletromagnéticas, essas oscilações acontecem por conta de campos elétricos e magnéticos e elas não precisam de um meio material para se propagarem. Elas se propagam no vácuo. Porém, minha gente, entretanto, todavia, preste atenção. O meio material, se existir um meio material aqui, ele não vai impedir dessas ondas se propagarem, tá? As ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, porém o meio material não impede que elas se propaguem. Outra classificação das ondas é com relação à sua forma. Existem dois tipos, as longitudinais, quanto à forma, e as transversais. As ondas longitudinais, a vibração da fonte é paralela ao deslocamento da onda. Exemplo, ondas sonoras. A gente tem aqui o exemplo da onda longitudinal, onde quando acontece a perturbação aqui, essa vibração, ela acontece de frente para trás, certo? Ou seja, tanto a propagação desta onda como a vibração acontece na horizontal. Ou seja, são paralelas. A vibração e a propagação é paralela, acontece de frente para trás. Quando isso acontece, eu digo que essa onda é longitudinal. Já quando a propagação acontece na horizontal e a vibração desta onda acontece na vertical, causando aqui um ângulo de 90 graus. Se eu pegar aqui, colocar aqui um traço aqui, outro aqui, eu formo um ângulo de 90 graus. Quando isto acontece, eu digo que a propagação é perpendicular à vibração. Propagação é perpendicular à vibração. Logo, esta onda ela é transversal, certo? A forma desta onda é transversal, porque ela acontece de cima para baixo, certo? De cima para baixo, ok? Então, aqui eu tenho a vibração é perpendicular à propagação da onda e exemplos desta onda eu tenho em uma corda, quando jogamos um objeto na água e por aí vai, certo? Então, a gente tem dois tipos de onda com relação à forma. Ela pode ser longitudinal, quando acontece a propagação e a vibração são paralelas, e transversal, quando a propagação e a vibração é perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Outro ponto com relação à classificação de uma onda é quanto à direção dessa propagação. Essa direção ela pode ser unidimensional, ou seja, quando acontece em uma única direção ou uma única dimensão. Por exemplo, quando eu estou com uma corda e tem um ponto fixo aqui à parede. Então, eu perturbo essa corda para gerar ondas, né? E essas ondas se propagarem, porém em uma única direção. Quando isto acontece entre a parede e eu, né? Eu tenho uma corda aqui, né? Acontecendo as vibrações, eu digo que a direção dessa propagação da onda é unidimensional, ou seja, tem apenas uma direção. Já as ondas bidimensionais são ondas que se propagam em duas direções ou duas dimensões. Exemplo de propagação de ondas se propagando na superfície de um lago. Então, quando eu jogo um objeto aqui na água da piscina, de um rio, enfim, essa onda ela se propaga em duas direções, né? Na superfície aqui da água eu consigo ver esta onda se propagando em duas dimensões.
Já as ondas tridimensionais são ondas que se propagam em todas as direções possíveis. Exemplo disso são as ondas sonoras. E aí eu tenho a propagação desta onda em todas as direções possíveis. Então, quanto à classificação, espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Que a gente tem, quanto à natureza, né? A gente tem a onda mecânica e eletromagnética. Quanto à forma, a gente tem a onda longitudinal e transversal. E quanto à direção de propagação destas ondas, eu tenho unidimensional, bidimensional e tridimensional. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Qualquer dúvida, procure o seu professor. Bons estudos, né? E até a próxima aula, pessoal, se assim o Criador nos permitir.